Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso maná. A gente está um tempinho aí sem gravar, mas a gente está dando continuidade à nossa série Como Ser um Discípulo de Cristo. O discípulo é aquele que parece com o mestre, o discípulo é aquele que você olha e diz: esse cara é discípulo de Jesus, porque olhando para ele a gente consegue ver algumas características que nós vimos em Jesus. Olhando para ele a gente consegue ver o reflexo do caráter de Jesus através das palavras, das atitudes. Um discípulo é aquele que parece com o mestre. E o Senhor Jesus nos ensinou como ser discípulos. Às vezes nós precisamos lembrar, às vezes nós precisamos parar e pensar. Muitas vezes quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos agir, quando nós vamos falar, será que seria isso que Jesus faria? Então, dentre várias coisas que Jesus nos ensinou, uma das principais é que um discípulo é aquele que está pronto a servir. Um dia perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ele disse: o maior é aquele que serve. E ele é exemplo disso. Ele veio para dar a sua vida, para servir a nós através do seu poder, servir a nós através do seu amor, da sua misericórdia. Muitos foram servidos, muitos foram alcançados por essa multiforme graça, muitos foram alcançados por esse amor, por essa compaixão e por esse poder. Muitos receberam milagres, muitos foram curados, libertos. E, acima de tudo, Jesus servia. Você vê na reunião da ceia, ele parte o pão com os discípulos, ele reparte o pão. Então, Jesus nos ensinou a servir, ele lavou os pés dos discípulos. Então, você quer ser parecido com o Senhor, você quer ser parecido com Jesus? Uma das características principais, um dos principais pilares do discipulado é o servir. Os maiores no reino são aqueles que servem. Lá em 1 Pedro 4,8 a palavra diz assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Queridos, a gente vê o servir como uma manifestação do amor ágape de Deus. A gente vê o servir como uma convocação para as nossas vidas. Nós demonstramos que somos discípulos, que somos parecidos com o Mestre nas coisas mais simples. Então, quando a gente serve, a gente está mostrando o Jesus que há em nós para as outras pessoas. Quando a gente, ao invés de criticar, a gente aconselha, a gente dá um afago, a gente dá um abraço, a gente está, de alguma forma, a gente está servindo aquela vida que tem uma necessidade. Então, uma das maiores marcas do discipulado, uma das maiores marcas daquele que quer ser discípulo, quer ser parecido com Jesus, é o servir. E o discípulo em si, ele é um servo amoroso. Não é o servir por obrigação, é o servir por amor, por gostar de servir, de ajudar, por gostar de se dar pelos outros. Foi isso que Cristo nos ensinou. E se nós olharmos, é uma coisa bem simples. Nós não pagamos, nós não gastamos nada com isso. Nós simplesmente, aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, que foi a sua graça multiforme, aquilo que nós recebemos de graça, que foi o seu amor e a sua misericórdia, nós damos de graça quando nós compartilhamos, quando nós servimos a alguém. Então eu quero que você guarde essa palavra. Há um dom de Deus que nos foi dado, e quando nós usamos esse dom em favor de outras vidas, em favor de outras pessoas, nós estamos com sabedoria administrando essa multiforme graça de Deus. Nós estamos distribuindo a graça que nós também recebemos. Quando você serve, você serve. Eu costumo dizer que quem não serve, não serve. No reino é assim que funciona. Se você não está apto a servir, se você não está apto a se dar, a se entregar, o Senhor Jesus disse que o maior é aquele que dá a vida pelos irmãos. Se você não está apto a se dar por outras pessoas, a servir a outras pessoas, você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus, você ainda não entendeu esse princípio tão importante no reino de Deus. Então, o discípulo é um servo amoroso. Sirva com amor, sirva com tudo aquilo que você recebeu gratuitamente do Senhor. Entregue, dê. É dele, é meu, é seu, é nosso, é daquele que vai receber. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A gente volta com o quarto episódio,
que fala, e o último que fala sobre sermos testemunhas de Cristo. Se você é um discípulo, você tem que refletir Jesus onde você estiver. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima.